Livro de Romanos, capítulo número 5. Romanos 5. Glória a Deus. Romanos 5. Glória a Jesus. Quero trazer aqui uma palavra evangelística. Glória a Deus. A epígrafe ou título do texto que, na Bíblia que eu vou estar lendo, diz assim, ó: morte em Adão, vida em Cristo. Amém? Diga comigo: vida em Cristo, morte em Adão. Morte em Adão, vida em Cristo. Pergunta: com quem você está? Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Romanos capítulo 5, versículo 12. Quem achou, diga glória a Deus. Queridos, vamos lá, ó. Eu vou ler aqui alguns versículos, tá? Eu vou estar aqui fazendo comentários sobre eles, tá bom? E esse primeiro versículo que nós vamos estar lendo aqui, ele já traz uma revelação muito forte de Deus para a nossa vida. Diz assim, versículo número 12: portanto, a minha tradução, amados, a NVI, ela vai só simplificar mais um pouco, mas a sua diz a mesma coisa, tá? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Glória a Deus. Queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, tá? A gente vai estar lendo outros textos, mas eu quero já esmiuçar esse texto aqui. E o texto que nós acabamos de ler nos traz 4 verdades. Quantas verdades? 4. Primeiro, que o pecado entrou no mundo por um homem. Primeira verdade é que o pecado entrou no mundo por intermédio de um homem. Por intermédio de um homem, o pecado entrou no mundo. Isso significa que o pecado, no princípio, não existia no mundo. Amém ou não amém? A Bíblia diz que quando Deus cria os céus e a terra, Deus cria o homem. E a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Então Deus cria os céus e a terra, e o propósito de Deus criar os céus e a terra, a terra foi feita no propósito que fosse uma extensão do céu. Ou seja, a terra era uma extensão do céu, aonde Deus criou o homem e onde Deus estabelece o homem para governar a terra. Para governar, eu acho que eu preguei aqui e eu trouxe uma revelação do seguinte: que quando Deus ele cria os céus e a terra, Deus estabelece o homem como o Senhor da terra. Diga isso: o propósito de Deus de criar o homem foi estabelecê-lo como o Senhor da terra. Por isso que a Bíblia diz que os céus é o céu do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, para que o homem fosse estabelecido como Senhor. E Deus estabelece o homem como Senhor da terra, e Deus como Senhor do homem. Amém? Então Deus estabelece o homem como Senhor da terra, mas Deus como Senhor do homem. E quando Deus estabelece isso, a terra era uma extensão do céu. Não tinha pecado, não tinha doença, não tinha morte, não tinha desgraça, não tinha miséria. Era um paraíso. E a expressão paraíso já expressa um lugar bom, um lugar de alegria, um lugar de paz, tranquilidade, sem doença. E verdadeiramente era assim. Era assim. E para isso Deus estabeleceu o homem na terra, para que continuasse assim. Mas em Gênesis capítulo número 3, a Bíblia diz que o homem cai, o homem peca, e por intermédio do homem entrou o pecado no mundo ou na terra. Então aprenda isso, irmão, pega a visão aqui. O pecado entra no mundo por intermédio de um homem. Que homem? Que homem? Adão. Então, por conta do pecado de Adão, por Adão ter pecado, quebrado o mandamento de Deus, desobedecido a Deus, o homem permitiu que o pecado entrasse no mundo. Amém? Essa é a primeira verdade.
O pecado não existia, mas por intermédio da queda do homem, da desobediência do homem, o pecado entrou no mundo. Entrou no mundo. Segunda verdade, pelo pecado também entrou a morte. Não existia, mas quando o homem peca, o pecado entra. E quando o pecado entra, traz consigo a morte. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado, a consequência para quem peca é a morte. Porque o castigo do pecado é a morte. Diga isso, o castigo do pecado. Veja, a Bíblia diz que o pecado castiga. O pecado castiga. Na realidade, muitas das vezes, quando nós lemos na Bíblia que Deus está castigando, não é Deus, é o pecado do homem que está o castigando. Na realidade, em Deuteronômio, a Bíblia diz assim: acha o teu pecado antes que ele te castigue. Em outras palavras, encontra onde você está errando, arrependa-se do teu pecado antes que ele te mate, te castigue, te traga o mal. Então observe que pelo intermédio do homem o pecado entrou no mundo e o pecado trouxe a morte. E o que acontece? Terceira verdade, assim também a morte veio a todos os homens. Olha a sequência. O homem peca, entra o pecado não vem só, traz consigo a morte. E o que acontece? A morte que veio com o pecado passa a todos os homens. Por quê? A quarta verdade desse texto: porque todos pecaram. Porque todos pecaram. Então você observa, irmão, que até aqui Deus não tem nada a ver com isso. Na realidade, Deus deixou bem claro para Adão. Olha para mim, Deus deixou bem claro para Adão quando disse assim: Adão, por tua causa a terra é amaldiçoada. Tu, Adão, por desobedecer e pecar, tu amaldiçoaste a terra. A terra está amaldiçoada por conta do homem que pecou. E o pecado entrou, trouxe consigo a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então toda essa miséria, toda desgraça, toda maldade, tudo aquilo que é ruim, que hoje nós contemplamos no mundo, é consequência do pecado do homem. O pecado é um câncer que mata, que destrói. E que escraviza, que engana o homem. O pecado é uma cadeia que o homem se coloca nele e se sente confortável. É tão confortável que o homem não quer abandonar o pecado, mesmo diante dos castigos que o pecado lhe traz, de doença, miséria, desgraça e morte, continuam. Porque o pecado escraviza, é uma cadeia que deixa o homem confortável. E as desgraças que o pecado traz, muitas das vezes as pessoas atribuem a quem? Nós somos atribuídos a Deus o castigo que o pecado lhe traz. É bem interessante que Jeremias diz isso. De quem reclama o homem? De quem reclama o homem? Pergunta. Reclame, murmure dos seus próprios pecados. Aleluia. Versículo 14 diz assim: todavia a morte reinou. Desde então, ele diz, todavia a morte reinou. Versículo 14, todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era o tipo daquele que havia de vir. Então observa, versículo 14: todavia a morte reinou. Quando diz que a morte reinou, é que quando o homem peca, o pecado entra e traz consigo a morte, e a morte agora passa a dominar o homem, ou reinar.
Queridos, prestem atenção. Antes da morte, tem os sintomas dela: doença, desgraça, miséria, tudo aquilo que é ruim, é sintomas da morte. A morte não vem pum e mata. Ela cria uma situação para que ela se apodere do homem. Essa situação, as coisas ruins que sobrevêm ao homem, as coisas ruins é os sintomas da morte. Quem está comigo? E a Bíblia diz que reinou de Adão, a morte passou a ter o controle sobre a vida das pessoas também. De Adão até Moisés. De Adão até Moisés. O pecado e a morte passou a reinar, a controlar o homem, a dominar o homem, a destruir a vida dos homens, a trazer desgraça, miséria para o homem. De Adão até Moisés. Diga: de Adão até Moisés. Por que até Moisés? Porque depois de Moisés, veja o que diz Romanos, no versículo de número 18. Diz assim no versículo 18: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos. Veja, uma só transgressão. Não foi várias, foi uma transgressão. Diga: uma transgressão. Uma transgressão resultou na condenação de todos. Uma transgressão. Quem cometeu essa transgressão? Quem foi? Adão. Consequentemente, por causa desse pecado, todos foram condenados. Todos estão debaixo de condenação, por consequência do pecado de Adão. Por causa dessa desobediência, todos estão debaixo de condenação. E diz: assim também, um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Observa que no versículo 14 diz que a morte reinou, a morte veio reinando de Adão até Moisés. Mas no versículo 18 diz que devido à desobediência de um, todos passaram a estar debaixo dessa condenação. Mas no entanto, veja o que ele diz: assim também, um só ato de justiça. Então agora ele vem e traz assim, ele traz e diz assim: mas pelo um ato de justiça, um ato de justiça feito por um homem. Quem é esse? Jesus. Porque a morte vem reinando de Adão até Moisés, aí Jesus aparece. Aí Jesus apareceu. E Jesus apareceu para quê? João diz assim em 1 João capítulo 3 versículo 8: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para desfazer o mal que foi causado lá atrás, onde o diabo conseguiu fazer com que o homem caísse. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aí você vê Jesus, você lê os evangelhos, você vê Jesus manifestando-se, fazendo o quê? Curando os doentes, purificando os leprosos, expulsando os demônios, perdoando os pecados, ressuscitando os mortos. E tudo isso Jesus vai operando. E o que Jesus estava fazendo? Desfazendo todas as obras do diabo, que o pecado tem entrado no mundo, e pelo pecado a morte. A Bíblia diz que tudo isso foi consequência de um ato do diabo na vida do homem, e ter feito ele pecar contra Deus. E assim o diabo conseguir, através dessa queda, assumir o controle do mundo, introduzindo o pecado, e com o pecado a morte e a destruição para a humanidade. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A gente olha, irmão, a gente olha, eu estou dizendo aqui, ó, por causa de Adão. E na mente da gente já tem alguém pensando até assim, ó: ai, feliz de Adão, porque Adão pecou. Eu já ouvi alguém dizer assim: porque Deus não matou Adão e refez um outro homem e ficar tudo bom. Quem já pensou assim? Sério, quem já pensou assim? Ninguém nunca pensou assim, não? Só eu? Tá bom, acho que mais alguém já pensou assim. Você já viu alguém pensando assim? Alguém conhece alguém que pensou assim?
Conhece? Olha, a meu Oleiros também já conhece. Amém? Eu não estou só nesse pecado. A gente pensa na morte dele. Porque Deus não matou Adão. Diga graças a Deus. Porque Deus não matou Adão. Porque na nossa mente seria fácil. Porque ele não eliminou Adão e pegou e fez um outro homem e estava tudo perfeito. Porque a culpa é de Adão. Agora que você tem essa mentalidade, olha a mentalidade do ser humano, do homem caído. O homem caído ele não pensa corretamente. Ele tem um negócio errado na mente, pecado. Só quando ele está alinhado com Deus é que ele começa a alinhar, a pensar direitinho. Mas pense comigo, imagina se Deus tivesse: Adão, pecaste, Eva, pecaste, já sei, vocês morrerão e farei um outro homem, outra mulher, e puf, matasse Adão. Imagine se Deus fosse fazer isso. Tu é descendente de quem? Você é descendente de quem? Aí se Deus tivesse matado Adão e Eva, tu estava aqui? Se tu é semente dele? Diga graças a Deus. Aí a gente vê Deus fazendo assim, ó. E a Bíblia diz: e Deus expulsa Adão do jardim. Parece um castigo. Não é castigo. Livramento de Deus. Porque Deus não amou o homem em João 3,16. Deus amou o homem em Gênesis capítulo 3. Porque quando o homem peca, a Bíblia diz que Deus lança Adão e Eva para fora do jardim. Qual era o propósito? Para que não coma da árvore da vida, e comendo não tenha mais jeito para eles. Porque se comesse da árvore da vida, eles iam passar a ter a vida eterna em um corpo pecaminoso, e a ser igual a Satanás e os demônios. E para eles não tinha jeito. O que é que Deus faz? Deus expulsa eles do jardim do Éden. Coloca um anjo, um querumbi com uma espada de fogo desembanhada, dizendo: aqui ninguém passa, aqui ninguém pode passar. E Adão não podia mais entrar ali. O que era que Deus está dizendo? Para que ele não coma. Comendo não tenha mais jeito. O que é que Deus está dizendo? Eu ainda tenho uma solução. Queridos, quando o diabo vai subir no pé de coco para tirar coco, para fazer a cocada, o Senhor já vem com a cocada pronta. Aleluia. A Bíblia diz que Deus diz a Satanás: Satanás, do frente da mulher, do ventre dela, vai sair um que esmagará a tua cabeça. E esse, tu pode até ferir o seu calcanhar, mas esse te esmagará, e tudo vai ser restaurado novamente. Aleluia. Então Deus expulsa Adão, mas Adão começa agora a ver o quão ruim é viver longe de Deus, e começa a gerar e multiplicar. Chegou um tempo que Deus, a humanidade foi tão ruim, mas tão ruim, que Deus disse: essa aqui não dá não, essa aqui eu vou ter que destruir e fazer outra, e vai ser através de Noé, e só escapa Noé e a sua família. E Deus continua o processo da restauração. Aquilo que o diabo fez, ele diz: eu vou restaurar, eu vou refazer. Porque o propósito de Deus não é perder o homem, mas restaurar o homem para ele novamente. A Bíblia diz que nesse processo o homem foi se multiplicando. Diga: o homem se multiplicou. Diga: o homem se multiplicou. Diga: encheu a terra. Diga: encheu a terra. E aí está você. Imagina se Deus tivesse matado Adão, a gente não estaria aqui não, irmão. Se tivesse feito tudo, seria ser uma outra geração, não era nós não. Diga: graças a Deus pela sua misericórdia. Aleluia. Mas a morte reinou de Adão até Moisés, porque depois de Moisés aparece Jesus. Jesus veio para desfazer. E uma coisa interessante que os discípulos não entenderam. E houve um momento que João e Tiago foi pregar o evangelho em uma cidade, eles não aceitaram Cristo. E eles voltaram e disseram: Senhor, quer que a gente ore e caia fogo do céu? Porque a gente tem esse senso de condenar, de querer matar, né? A pessoa falhou, vamos matar. A pessoa errou, então vamos cair em cima, vamos atirar pedra. Jesus diz: vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens. O Filho do Homem veio salvar. Ele veio trazer vida. Quem veio roubar, matar e destruir foi o diabo. Mas Jesus disse: eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Aleluia. Oh glória.
Aleluia! E Jesus é o único ser humano na terra que nasce sem pecado. Sem pecado, diga sem, literalmente. Literalmente. Em outro dia, em outro culto, eu vou estar pregando sobre o pecado no sangue. E o pecado não estava no sangue de Jesus. Porque uma virgem, o profeta declarou e profetizou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. Não diga uma virgem. E quando a gente estuda a ciência, a gente vai entender que quando Jesus é gerado no ventre de Maria, foi gerado pelo Espírito Santo, ela era virgem. Você sabia que o sangue que corre na veia do filho não é da mãe, é do pai? O sangue da mãe não tem participação com o sangue da criança. O sangue que corre na veia é do pai, não da mãe. E uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E Jesus é gerado. Qual o sangue que está em Jesus? Não o sangue de Maria, porque o sangue de Maria é um sangue contaminado por causa de Adão. O sangue que está nesse menino é o próprio sangue de Deus, puro, sem pecado. É por isso que o diabo tenta Jesus de todas as maneiras, para ele cair e o sangue dele ser contaminado. Se o seu sangue fosse contaminado pelo pecado, não tinha remissão de pecado, porque só há remissão de pecado se houver derramamento de sangue. E o sangue tem que ser puro e inocente, como eram dos animais. Mas João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sim tem um sangue puro, Jesus. Aleluia! E o diabo tenta Jesus em tudo, e a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Ele não pecou. É por isso que o texto que nós lemos no capítulo 18 diz: consequentemente, assim como uma só transgressão, uma só desobediência resultou na condenação de todos foram condenados, todos os homens condenados, assim também acontece que um só ato de justiça, um ato de obediência, um ato de submissão a Deus resulta na justificação ou na restauração de todos os homens. Agora, quem é que cometeu esse ato de justiça, de obediência? Quem foi que submeteu e não pecou? Jesus. Diga Jesus. Agora, só para a gente concluir, o versículo 19 fica bem mais claro. Olha o que diz o versículo 19. Aí você vai entender melhor. Versículo 19 diz assim: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores. Esse texto é dividido em parte A e parte B. Parte A, olha o que diz a parte A: por causa da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Muitos foram feitos pecadores. Por que pecaram? Não. Por causa da desobediência de um. Um pecou e fez com que todos os outros nascessem pecadores. Um pecou. Quem pecou? Quem foi esse? Quem foi esse? Adão. Por causa da desobediência de Adão, todos que saíram de Adão, toda a sua geração nasceram contaminados pelo pecado. E veja, pela desobediência de um, muitos foram feitos. Diga feitos. Diga, muitos foram feitos pecadores. Eles foram feitos pecadores. Não porque pecaram. Eles não pecaram. Eles foram feitos pecadores. Eles não pecaram, foram feitos. Mas foram feitos pecadores pelo pecado de quem? Deles? Não. Pelo pecado de Adão. Essa é uma dificuldade que os crentes têm de entender. É uma coisa que você tem que pegar. Amém? Porque o que foi nos ensinado? O que não foi nos passado? Que nós somos pecadores. Sim ou não? Quem é pecador? Tem algum pecador aqui nesta noite? A gente foi ensinado assim. Que nós somos. Aí tu diz assim para alguém. Tu chega para alguém e diz assim: eu não sou
pecador. Eu não sou pecador. Quando você chega para alguém e diz: eu não sou pecador, o que é que essa pessoa vai dizer? Porque está mentindo? Como pode você dizer que não é pecador se você peca? Não é isso? Então o que foi nos passado é que eu sou pecador, você é pecador porque você peca, porque eu. Mas é isso que a Bíblia está dizendo? E por que a gente crê assim? A Bíblia está dizendo que eu não sou pecador porque eu peco, mas eu sou pecador por causa do pecado. Foi o pecado de Adão que fez o homem pecador. Então o homem não é pecador porque peca, ele peca porque é. Vou tentar passar de novo. O homem não é pecador porque peca, ele peca porque é. E ele é não porque pecou, mas por causa do pecado. O seu pecado não lhe faz um pecador. O seu pecado revela quem você é. Se você não fosse, você não pecava. Porque você é, você peca. E você é não porque pecou, mas por causa do pecado. Pela desobediência de um, muitos foram feitos, transformados em pecadores. Por isso que o homem peca. E o seu pecado não faz, o pecado revela quem é o homem. Pegaram? Então você é um pecador porque você peca? Não. Você é um pecador por causa do pecado? E agora por causa do pecado de Adão você nasceu pecador. É a natureza caída. É a natureza caída. Todo ser humano já nasce com o seu sangue contando DNA do pecado de Adão na sua natureza. E o homem peca não é quando ele cresce. A Bíblia diz que o homem é pecador desde a sua meninice. O homem é mau desde a sua meninice. Você não ensina o homem a pecar, está nele. Você tem que ensinar. A Bíblia diz: ensina o menino o caminho que ele deve andar, para quando ele crescer não se desvie. Por que você tem que ensinar o menino? É a criança. Tem que começar cedo, porque o pecado está ali. Você não ensina a criança a fazer errado, ela já sabe. Você tem que ensinar ela a fazer certo. Você solta a criança, você só fica assim: não toque, não faça, não, porque ela só, o instinto é fazer errado. Então você é pai, você é mãe, para educar o seu filho a fazer certo, porque o erro já está lá. E se você não ensina, ele cresce e vira um ser humano, um monstro, que não foi corrigido, não foi instruído. A natureza nele dominou, caída. Quem está comigo? Alguém chega para o médico e diz assim: doutor, a partir de que idade eu tenho que ensinar meu filho e corrigir ele? E o doutor disse: quantos anos ele já tem? E a pessoa disse: ele tem 6 meses. Você está 6 meses atrasado. Desde menino, criança de peito, irmão. Quando ele está com fome, ele chora. E se a mãe não der de mamãe, ele bota boneco. E se soltar o peito, ele mete a mão na cara da mãe. É ou não é? É a natureza caída. É a natureza de Adão. Essa natureza que pela desobediência, pelo pecado de Adão, o sangue contaminado de Adão passou a todos os homens. E todos estão sentenciados à morte. Mas aí não é mais criança mais não, Cláudio. Isso aí já está bem velho já. Vamos, olha só, aqui, a gente entende aqui. Agora quando chega na parte B, dá um nó na nossa cabeça. Porque a nossa natureza caída tem dificuldade de entender. Muitos cristãos até aqui entendem, mas quando chega para a parte B desse texto, dá um nó na cabeça dos crentes. Ele não consegue conceber, porque todo o tempo a igreja ensinou a gente errado. A religião ensinou que nós somos pecadores, e nós somos pecadores, e tem até um pecador remido. Como é
é que pode? Como é que existe um pecador remido? É uma coisa sem lógica, irmão. Você sabe o que é um pecador? Uma pessoa suja. Você sabe o que é um remido? É uma pessoa que foi livre e limpa. É como eu posso ser sujo e limpo? Você pega uma vasilha, está suja. Aí você lava a areia toda e fica brilhando. Aí você diz, olha, minha vasilha suja limpa. Não é esquisito? Essa era uma vasilha que estava suja, mas agora é limpa. Mas a gente foi ensinado que a gente é um pecador remido, um sujo lavado. Como é que pode? Se eu estou lavado, como é que eu posso estar sujo? Foi só que foi ensinado assim, ou vocês também? Você também em casa foi ensinado assim? É uma guerra. E a gente cresce, pecador remido. Eu sou um pecador remido. A gente não entende o que é pecador sujo, remido limpo. Eu sou um sujo limpo. Como é que tu pode estar limpo e sujo ao mesmo tempo? Ou você está sujo ou você está limpo. Se você está limpo, não está sujo. Mas quanto mais você pensa que é o que você pensa que é, mais você se torna o que você pensa que é. A Bíblia diz que o homem é aquilo que ele pensa que é. Se você pensar que é um pecador, desgraçado, miserento, sabe, um infeliz, um coitadinho, um vermezinho, é isso que você vai ser. Mas se você entender que você não é aquilo que o diabo quer que você pense que você é, o que as pessoas dizem que você é, mas você acreditar que você é aquilo que a Bíblia diz que você é, que você tem o que a Bíblia diz que você tem, e que você pode o que a Bíblia diz que você pode, e que o seu Deus é aquilo que a Bíblia diz que Ele é, a sua vida será outra. Então olha, logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores pela desobediência de um. Muitos foram feitos. Não é porque pecaram. O pecado só revela que o homem, o que ele é. Ele é um pecado, por isso que ele peca. E se ele deixar de ser um pecador? Deixar de ser um pecador? É possível? O homem deixar de ser um pecador? É possível? Sim ou não? É possível? Dá um nó na cabeça de vocês, irmão. Porque toda a vida a gente foi ensinado que não. Mas olha a parte B desse versículo, o que é que diz? A parte B, né? Pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Agora olha a parte B. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Vou ler de novo, vocês não pegaram, vai lá. Assim também, por meio da obediência de um único homem, obediência, pela obediência de um único homem. Quem é esse homem? Jesus. Ele está falando de Jesus. Primeiro ele fala da desobediência de Adão, que fez muitos pecadores. Agora ele vai falar da obediência de um, Jesus. A obediência de Jesus. Pela obediência de Jesus, Jesus pela sua obediência fez com que muitos passassem a serem feitos justos. Justos, diga justos. Aleluia. Então olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos. Muitos serão feitos. Diga, muitos serão. É bem interessante essa expressão. Muitos serão feitos. Dá a entender que uns não serão, mas muitos serão feitos justos. Serão feitos justos. O que é um justo? O que é uma pessoa justa? Aí na nossa concepção de justo, a qual nós fomos ensinados, justo significa alguém que é perfeito. É ou não é? Só que quando você pensa que justo é alguém que é perfeito, ou seja, alguém que não erra, então é a atitude dessa pessoa que faz ela justa. É ela fazer certinho, é não errar, ela não pecar. Isso faz ela justa. Mas a Bíblia diz que o homem é feito justo não pela sua obediência, não porque ele faz certinho, não é porque ele acertou, é porque alguém acertou no seu lugar. Quem é esse? Jesus. É pela obediência dele que nele nós deixamos de ser pecadores e passamos a receber uma nova natureza. Que natureza é essa? De justo.
natureza? Aí você vai entender. Porque foi que Jesus disse para Nicodemos. Quando Nicodemos chegou para Jesus em João capítulo 3, disse: mestre, nós sabemos que tu és da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Tu és de Deus. Jesus veio para Nicodemos e disse assim: na verdade eu te digo, se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos era um doutor da lei. Nicodemos era um pastor da igreja. Nicodemos era uma das pessoas que eram mestres na lei e obedientes. E eles se chegavam a ser obedientes a Deus. Jesus diz: se não nascer de novo, porque ninguém é feito justo diante de Deus pelas suas obras, pelas suas boas obras, seus atos de não. É por isso que Jesus disse: se você não nascer de novo, você não poderá entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos dá uma de doido. Aí diz assim: como é que pode, hein? E pode eu já velho voltar ao ventre da minha mãe e nascer? Olha a doutrina espírita. Jesus disse: não está entendendo nada, está doido, não existe isso não. Eu vou te explicar. Aquele que não nascer da água e do Espírito, quem não nascer da água e do não poderá ver o reino de Deus. Porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Aí vocês entenderam o quê? Nada. Mas eu vou explicar para você entender. Primeiro Jesus disse: você não nascer da água. O que é nascer da água? O que é nascer da água? Nascimento natural. Mas quanto tempo a gente não foi ensinado que nascer da água é para ser batizado? Mas quando Jesus disse: você não nascer da água. O que é nascer da água? O natural. Nascimento quando a criança é gerada, antes dela sair, o que é que acontece? Ela está dentro de uma bolsa. E dessa bolsa tem o quê? Água. E quando essa bolsa se estoura, a água sai. E quem sai junto com a água? Quem já nasceu da água aqui? É por isso que Jesus disse: quem nascer da carne, ou seja, quem nasce no modo natural, é natural. Mas isso não é suficiente. Nascer passar a existir nessa vida, vir a existência dessa terra, não é suficiente. Você precisa passar pelo novo nascimento. Que novo nascimento é esse? O do Espírito. O que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito é nascer da fé e crendo na pessoa bendita de Jesus. Porque Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu a estes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. A saber, os que creem do seu nome. Nascer do Espírito, diga: nascer da fé. Diga isso para alguém que está do seu lado: nascer do Espírito é nascer da fé. Aleluia. Aleluia. Da fé em quem? Em Jesus Cristo. Todo aquele que nele crer não perece, mas recebe a vida eterna. É por isso que Paulo diz assim: se alguém está em nova, essa nova criatura, ou seja, recebeu uma nova natureza. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Uau! Mas preste atenção no texto. Se alguém está em, aonde você está? Em Cristo ou em Adão? Aonde você está? Em Cristo ou em Adão? Todos aqueles que passam pelo que nasce, vem à existência essa vida, ele vem com a natureza de Adão. Mas todos aqueles que pela fé aceitam Jesus Cristo como seu Salvador, a natureza de Adão é substituída pela nova natureza, a natureza de Cristo.
que é a natureza de justo. Quando Deus olha do céu para a terra, Ele não vê você como pecador. Você se enxerga assim, a religião diz que você é assim, o diabo lhe aponta que você é assim. Mas quando Deus olha do céu para a terra, Ele não vê você como pecador. Ele vê você como justo na terra. Porque aquele que não conheceu o pecado, e Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça, 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 justiça de Deus. Então em Cristo Jesus eu recebi uma nova natureza. A natureza de Adão, ela foi neutralizada, e Deus gerou em mim uma nova natureza, a natureza de Cristo, que é a natureza de justo. Aí você vai entender que aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 2, Efésios 2, versículo de número 8, ele diz assim: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, por meio da fé. Ele diz que não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos pelo aquilo que nós fazemos. Nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos. Não é pelas obras que nós somos salvos. Nós somos salvos pelo aquilo que Jesus fez. É a nossa fé nele. A Bíblia diz: mas todos aqueles que em Cristo foram gerados à imagem de Deus, para as boas obras. Eu não sou salvo pelas obras, mas em Cristo Jesus eu sou salvo, sou justificado e preparado para as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. É uma obra de Deus na minha e na sua vida, que Deus preparou. Deus tem uma obra poderosa para a tua vida, para que você ande nela. Mas viu, eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para que Ele mesmo preparou para que andemos nela. E quando Deus olha do céu para a terra, Ele não vê você como pecador, Ele vê você como justo e filho de Deus. Por quê? Porque se pela desobediência de um muitos foram feitos pecadores, muito mais agora, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Eu achei interessante essa expressão nesse texto que diz assim, que diz: o único homem, muitos serão. Muitos serão. Ele não diz todos serão, ele diz muitos serão. Por quê? Porque é pela fé. E nem todos creem. Por isso que todos aqueles que creem não perecem, mas têm a vida e a justiça de Deus nele. A questão é: se alguém está aonde você está? Em Cristo ou em Adão? Se você está em Cristo. Quando é que alguém está em Cristo? Quando recebe Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deus vem e estabelece dentro de você uma nova natureza. Essa natureza é completamente diferente da natureza de Adão, porque a natureza de Adão peca. A natureza de Adão peca. E a natureza de Cristo não peca? Peca. E aí a diferença? A diferença é que a natureza de Adão tem prazer no pecado. A natureza de Adão ama o pecado. A natureza de Adão, você peca, erra, aí para você isso é comum, natural. Você nem tem remorso, nem se arrepende de nada. Pelo contrário, tem até um ditado no mundo que você usa, ele diz assim: todo mundo peca e eu peco também. Essa é a natureza de Adão. Lembra de você antes de Jesus? Lembra de você antes de entregar sua vida a Cristo? Você vivia uma vida errada, vivia em pecado. E pecado para você isso era comum. Você pecava, errava e chegava em casa gargalhado, achava bom. Viu o que eu fiz? Viu o que eu aprontei? É ou não era? Nós tínhamos remorso? Nós tínhamos arrependido de alguma coisa? Não. Eu andava com meus amigos e até o Espírito Santo já tratando na minha vida. Eu dizia: mas isso aqui é errado. E alguém dizia para mim assim: mas a gente vai para o inferno mesmo? Isso é verdade, então vamos embora se lascar. É a natureza caída. Não liga para as consequências que o pecado traz. Mas eu aceitei Jesus. Jesus entrou na minha vida. Alguém aceitou Jesus aqui nesta noite? Jesus entrou na sua vida. Agora viu como mudou? Quando nós pecamos, a gente continua como era antes? Quando nós pecamos, nós nos entristecemos, choramos, corremos para Deus, pedimos misericórdia. Por quê? E por que você não fazia isso antes?
Porque antes você tinha a natureza de Adão, agora você tem a natureza de Cristo. Antes você era um pecador, agora a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então quando você falha, quando você é confrontado com aquilo que você é. O que você é? Justo, não mais um pecador. Por isso que quando você erra, você se arrepende, você se lamenta e você diz: miserável homem que sou. Isso acontece só comigo ou com mais alguém aqui? Viu como mudou a sua vida? É porque agora você está em Cristo, e Cristo fez você uma nova criatura, que não ama o pecado, mas aborrece o pecado e quer agradar a Deus em obediência. Só que mesmo assim a gente ainda falha. Sim ou não? Sim. Mas isso muda alguma coisa diante de Deus? Não. Quando nós falhamos, Deus diz: mas eu te perdoo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A maior dádiva da salvação é o perdão em Cristo. Preste atenção. Uma pessoa que está no mundo é pecadora. Que não tem Jesus é um pecador. Ele tem prazer no pecado. Mas olha para mim, eles pecam todo o tempo? Sim ou não? Não. Tem pessoas que são pecadoras, mas ela apresenta ser uma pessoa tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que diz assim: é melhor do que muitos crentes que estão dentro da igreja. Mas o fator dela fazer coisas boas, ajudar, dar esmola, ser bonzinho, ser humilde, muda a natureza dela? Não muda não. Porque a natureza é mudada somente em uma decisão de fé, aceitando Jesus como seu Salvador. As suas boas obras não mudam o teu caráter. Porque você é um pecador, não muda as suas boas obras. Também quando você está em Cristo, você é feito uma nova criatura, justiça de Deus. Claro que você não tem mais prazer no pecado, mas mesmo sem prazer, mesmo sem não querer, você termina pecando. Mas mesmo você pecando, você se volta para Deus. Isso você não fazer. Quando você se volta, Deus diz: eu te perdoo, erga a cabeça, dá a volta por cima, porque eu sou contigo. Isso é ser justo. Os pais da igreja costumavam dizer assim: ser santo não significa você não pecar, mas ser santo significa que quando você peca, você se arrepende, volta-se para Deus e é lavado pelo sangue de Jesus. Porque se andarmos na luz, como Ele na luz está. Quem é a luz? Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Sim ou não? Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E é dessa luz que João diz assim: se nós estivermos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Comunhão é consequência. Eu estou na luz. Comunhão com o meu próximo é consequência. João chega a dizer assim: que aquele que diz que está na luz e não tem comunhão com o seu próximo está nas trevas e nunca viu a luz. Mas aquele que está na luz é consequência. Naturalmente ele busca comunhão com o seu próximo. E o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Diga: o sangue de Jesus nos purifica. É consequência de nós estarmos na luz. Quem é a luz? Cristo. Está em Cristo. O sangue dele nos purifica. Diga: purifica. Por que eu estou enfatizando purifica? Porque a palavra purifica aqui em 1 João capítulo 1 versículo 7, a expressão purifica, ela tem um sentido contínuo. De que no dia em que eu e você aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nesse dia o sangue de Jesus veio sobre nós e nos purificou de toda injustiça. Só que quando o sangue veio, não parou, e ele continua até hoje nos purificando de toda injustiça. Eu comparo um carro que está andando na chuva e o bichinho lá limpando. Amém? Você está lá e vai. Se você não tiver com o bichinho ligado, você não consegue enxergar. Mas quando você está, ele fica limpando e você consegue enxergar a estrada. Eu comparo assim: o crente com Jesus. O sangue do Senhor está sobre a sua vida. E ainda que na sua caminhada alguma sujeira lhe pegue, o sangue lhe limpa. Graças a Deus pelo sangue de Jesus. Esse é o maior benefício da justificação, de ser salvo em Cristo. O sangue nos purificando. Graças a Deus. Diga: graças a Deus pelo sangue de Jesus. Se não fosse pelo sangue de Jesus, ninguém seria salvo.
Ninguém será salvo. Sem derramamento de sangue não tem perdão. O sangue de Jesus foi derramado para nos purificar. Graças a Deus. Sabe por que graças a Deus? Porque nós pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissão. E a gente peca sem mesmo perceber. Às vezes nós ofendemos alguém sem mesmo perceber. Sim ou não? Quando a gente peca e percebe, fica fácil pedir perdão. Mas o pecado que a gente não percebe, o sangue se responsabiliza dele. Consequência de você estar em Cristo. Enquanto você estiver nele, o sangue dele está cuidando de você, para fazer que você continue justiça de Deus em Cristo. Mas se você não está em Cristo, Deus abre esse espaço nesta noite para você entender que você necessita de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você está desviado do Senhor, volta para Jesus. Aceita Cristo como seu Salvador. Se você ainda não se decidiu, vem para Jesus, porque só o sangue de Jesus pode mudar a tua vida e mudar a nossa história. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Se você esta noite, se você está aqui nesta noite, ou você que está em casa, até mesmo sendo acusado e condenado pelo diabo, quero dizer para você que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Que se a desobediência de um só homem trouxe maldição a toda a terra, a obediência de um homem traz bênção a toda a terra, traz bênção a todos aqueles que nele crê. E esse que obedeceu é Jesus. Eu quero convidar você a adorar a Jesus, a exaltar ao Senhor. Aleluia, render-se a Ele, declarar que Ele é o seu único e suficiente Salvador. Oh Jesus. Aleluia. Aleluia. Diga comigo, Senhor. Obrigado, papai. Oh Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Diga, Pai, em nome de Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra, eu creio nesta verdade e eu declaro que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Diga, Pai, eu recebo pelo sangue de Jesus o teu perdão e eu declaro que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Diga obrigado, Senhor, pela tua salvação em Cristo Jesus. Eu recebo e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Você que está em casa, você que está em casa, se você está afastado, volta para Jesus. Jesus te ama. Há poder no sangue de Jesus. Confia neste sangue. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo. Não é de alguns, é todo o pecado. Aleluia. Tudo que nós precisamos, tudo que você precisa, você que está afastado, você que não é crente, é dar um passo de fé. Dar um passo de fé e aceitar Jesus como teu Salvador. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Adore a Ele. Ouvir o meu Senhor. Entre na sua presença. Entre na presença dEle. E o meu coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Aleluia. Eu não vou parar. Aleluia. Você não pode parar. Gastarei minha vida em teus pés. Eu não vou parar. Gastarei minha vida em teus pés. Sim, Senhor. Para quem iremos nós, que só tu tens a palavra de vida eterna. Tu és a nossa fonte. Tu és Jesus, a nossa salvação. Tu és o nosso perdão. Tu és a nossa cura. Tu és a vida.
fé. Nós te adoramos. Eu tenho fogo Obrigado, Pai. cerrado em meu peito. Obrigado por Jesus. E não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. É a presença Eu de não Deus. tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Que essa presença arda em teu espírito. Deixa queimar. Que a presença do Senhor arda em sua alma. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Em nome de Jesus, Deixa levanta as suas queimar. mãos. Levanta as suas mãos lá em cima, em nome do Senhor Jesus. E receba de Deus nesta noite. Receba de Deus nesta noite, receba de Deus. Aleluia, aleluia. Algo do céu te alcança. Algo de Deus vem ao teu encontro. Você que está em casa, receba em nome de Jesus. Receba essa presença ardente de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, receba perdão, receba cura, receba renovo nesta noite. Você não está no mundo, ainda que habite nele. Você está em Cristo. Você está em Cristo. E em Cristo você é uma nova criatura. Você tem uma nova vida. Viva esta vida com Deus. Descanso. Oh, glória. Não tenho descanso. Nós te damos louvor, Pai. Tenho fogo cerrado Aleluia. em meu peito, Glória, glórias te damos. que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Glória a Deus. Te louvamos, Pai. Deixa Obrigado. queimar, deixa queimar. Nós te damos glória. Deixa Nós te damos queimar, louvor. deixa queimar. Obrigado pelas verdades Deixa do Senhor nesta noite. queimar, deixa Pela tua queimar. palavra revelada nesta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado. Dê um aplauso bem forte para Jesus. Diga comigo: se eu fui um pecador, eu não me lembro. Diga para alguém que está do seu lado: você está do lado da justiça de Deus. Você é justo. E tem um mistério injusto que você não percebe. Mas tudo que você lê na Bíblia, se referindo ao justo, está falando de você. Um texto bastante conhecido que diz assim, ó: fui moço, Leomar, hoje sou velho, mas nunca vi um justo passar necessidade, e nem a sua descendência. Textos assim está falando de você. Texto assim, ó: a oração do justo é poderosa e não falha. É de você, é a sua oração, que muitas vezes você não crê nela, e os anjos olham para você e dizem assim: oxe, por que eles não creem? Porque eles são justos, as orações deles não podem falhar. Mas a gente não entende. A gente não foi ensinado tanto tempo. Um dia eu estava em uma conferência, e o pregador disse: quem quer ser santo, venha para frente. Foi todo mundo, eu fiquei sozinho lá atrás. Quem quer ser santo? Eu não quero ser, eu já sou. Eu já sou. Leomar, foi todo mundo, eu fiquei até com vergonha. Todo mundo foi para frente, quer ser santo. Eu não quero ser, eu já sou. E eu não sou por minha causa, foi Ele que me fez.
Eu não tenho que me forçar para ser, eu já sou, agora eu só tenho que viver essa novidade de vida. Pega esta verdade de Deus nesta noite, seja abençoado. Você que está em casa, receba. Vive essa realidade. Você é uma nova criatura, Deus fez isso. Por isso que a glória é dele, a honra é dele, o mérito é deles. Foi ele que fez isso. E nós só podemos agora só desfrutar pela fé e viver. Amém? Sexta-feira estaremos aonde? Igarana, nome forte, né? Igarana é ser forte, aleluia. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua casa e com o povo de Deus nessa terra. Quem concorda, diga amém. Para Jesus, aleluia. Quando você for dar a graça e a paz para seu irmão, diga assim, ó: graça e paz, justo, justa. Aleluia. Graça e paz justos do Senhor. Deus abençoe você que está em casa, em nome de Jesus. Receba.